Começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, tenho o prazer de conversar com o Fernando Souza, que é advogado da SVA, Souza Vasconcelos Advogados, e a gente vai falar sobre feriados. Isso mesmo, a gente está gravando, hoje é dia 11 de novembro, mas a veiculação vai ser depois desse último feriado agora, né? Logo ali na frente, logo ali atrás, depende do ponto de vista, dia 15 de novembro. E aí, eu quero que a gente entenda, afinal de contas, como é que é isso? Pode, não pode trocar feriado? O que é feriado de verdade e tal. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando, prazer falar com você mais uma vez. Olá, Carlos, muito obrigado pelo convite aí novamente. Vamos começar pelo básico, explica para o nosso telespectador assim, o que são os feriados? O que a CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas, fala a respeito dessa coisinha? Então, a CLT, ela não determina o que é feriado. O feriado, via de regra, ele é estipulado por lei, que pode ser municipal, quando é aqui na nossa cidade, ele pode ser estadual, quando atinge, né, o estado todo, ou federal. Igual a gente tem Nossa Senhora da Aparecida, que é federal, e a gente tem aqui em Petrópolis, por exemplo, 29 de março, que é do 29 de junho, que é do colono alemão, por exemplo, né? O Isso, e dia o da aniversário da colonização, cidade, que é isso, aniversário, dezesseis que de é só março. local. Então, não é a CLT que diz quando são e quais são os feriados, são essas leis municipais, federais e estaduais que figuram, que demonstram quais são os feriados. Legal. Se a gente fosse pensar nesse sentido, 16 de março é o aniversário de Petrópolis, então só é feriado aqui. Quando a gente pensa no estado, tem, por exemplo, o dia de São Jorge, que é um Isso, da feriado consciência estadual, negra, se mas eu não me não é engano. um feriado Isso, nacional. E aí, 7 de setembro, 15 de novembro, 12 de outubro, que são os feriados nacionais que o Brasil inteiro para. Legal. exatamente. Agora, o que a CLT diz a respeito dos feriados que são em Uhum. ordem municipal, estadual e federal com relação aos trabalhadores? Quem trabalha, quem não trabalha, como é que funciona isso na Então percepção vamos. dessa consolidação? Via de regra, o trabalho no feriado é proibido. Você não pode trabalhar no feriado, via de regra. A gente teve a alteração na CLT recentemente, não tão mais recente assim, 2017, a gente está fazendo 5 anos agora da reforma trabalhista, Uhum. e teve uma ampliação do rol de atividades onde pode se trabalhar nos feriados. Área da saúde, shopping, indústrias, determinadas indústrias, pessoal da indústria do turismo. Então, você teve, passaram, se eu não me engano, de 72 atividades para 78 atividades. A pessoa trabalha nesse feriado e compensa em outro dia. Né? E existe um artigo na CLT, eu não gosto muito de ficar falando de artigo, essas coisas, mas é que dá o balizamento para a gente, que é o 611A, que fala que você pode negociar esse feriado, você pode trocar a data desse feriado, desde que seja feita por uma convenção, um acordo coletivo com o sindicato. Então, em regra, é proibido, mas existem alternativas para que a empresa solicite seu trabalho, te remunere ou troque esse dia. Então, esse é o cenário que a gente tem atualmente. Perfeito, é verdade, porque não é porque é feriado que o hospital vai fechar e o paciente vai ficar lá sem atendimento, não é porque é Ex feriado que eu não tenho, que eu perco o meu direito de ir e vir, e aí o sistema de transporte Transporte. público, né? Tem uns que a gente consegue perceber de forma muito pontual, porque Uhum. tem quase a ver com o nosso direito de existência, né? E aí estamos falando de saúde, do direito de ir e vir e tal. Outros que a gente consegue perceber que são necessários, mas que tem uma coisa assim, nossa, é necessário. Feriado é Uhum. maravilhoso para o turista. Imagina se o hotel não funcionasse no feriado. Sim, Se é o que o sistema de turismo, hotelaria, gastronomia fica louco por um feriado, como foi, né, exatamente. como é e foi o do dia 15 de novembro, porque é uma Uhum. terça-feira. Então, olha que lindeza. Sexta-feira à tarde, Emendar. sábado, segunda, terça. Todo mundo que é dessa cadeia produtiva, né, de finanças, Uhum. de trabalho, fica louco Uhum. para um feriado desse, porque entende
que ele pode gerar aumento nas hospedagens, mais gente almoçando, jantando fora, essa coisa toda. Então, a gente consegue Sim. entender. Mas perceber o mercado não pode nos tirar de foco o que a gente está aqui para fazer, que é falar desse trabalhador. E aí, Uhum. voltando, se o trabalhador não poderia trabalhar, né, em via de regra, no feriado, quais são as possíveis negociações viáveis para que haja o trabalho? O É, pagamento de bônus? A hora extra? Como é que funciona isso? Assim, possibilidades para esse trabalhador perceber como ele pode ser beneficiado de uma forma ou de outra que outro trabalhador não vai estar trabalhando. Por exemplo, sim, professor. Feriado, o professor não vai sim, trabalhar, o colégio não abre, acabou, sim. né? Explica para Então, como a gente colocou, via de regra, o trabalho é proibido, mas ele é proibido de forma habitual. Eu não posso botar meu trabalho. Eu que tenho uma empresa qualquer que não está nesse rol de exceções, querer ficar que o meu trabalhador venha aqui direto, eu vou ser penalizado. Na verdade, eu tenho que remunerar o meu empregado por esse trabalho extraordinário que ele está fazendo. Então, se eventualmente ele trabalhar no feriado, eu tenho que pagar em dobro esse dia que ele trabalhou. Existe também uma possibilidade de eu negociar a compensação desse dia no outro dia da semana. Muitos acordos, por exemplo, de banco de horas, de até acordo individual, fazem um planejamento para que essa compensação se dê em dobro também. Seria uma forma de você remunerar o teu empregado sem precisar desembolsar especificamente o dinheiro. É que você estava começando, né? Cada atividade tem uma especificidade. A gente Sim. pensa, por exemplo, na indústria. Tem indústrias, por exemplo, que usam umas fornalhas que você não pode desligar aquilo. Aquilo tem que funcionar 24 horas por dia, com turno de revezamento, etc. Então, isso é negociado com o sindicato. Ah, como é que você vai fazer? Não. É possível, através até daquele artigo que eu comentei com você trocar o dia do feriado. A gente vê muito, é muito comum, porque essa questão do feriado não poder ser trabalhado, isso se aplica tanto para o particular, né, para as empresas, quanto para o servidor público também. Uhum. Mas é comum a gente ver no serviço público, por exemplo, a gente que é advogado aqui, a gente vê o fórum trocar datas de feriado para fazer igual essa do dia 15 agora. Teve um feriado que foi do dia 28, se eu não me engano, de outubro, foi dia do servidor público. Caía numa, sei lá, numa quarta-feira. O que eles fizeram? Eles trocaram esse feriado do dia 28 pela segunda-feira, dia 14. Então vai ser um feriadão para o fórum, por exemplo, aqui de Petrópolis, do Rio, não vai abrir segunda-feira, então vai ser, igual você falou, sexta-tarde, sábado, domingo, será Um montão. difícil a gente explicar para o cliente porque o processo não anda. Sim. Mas estou brincando aqui, mas só para, brincando com fundinho de verdade, mas Total, só para porque são só para 4 dias entender parados e só tal. para entender como é que é possível esse tipo de negociação. No caso do particular, é possível trocar a data do feriado desde que você negocie com o sindicato. Qualquer Perfeito. outra negociação que você faça particular, através de banco de horas ou de acordo individual de compensação, você precisa remunerar isso de alguma forma, ou dando o feriado em dobro, ou pagando uma parte, ou se a pessoa pagar e você não for compensar, pagar em dobro pelo dia trabalhado. Perfeito. Agora, você falou sobre esse feriadão, né? Assim, sábado, domingo, segunda, Uhum. Eu gostei do e aí sexta-tarde que você falou. isso, é porque sexta-feira à tarde, hoje de manhã, acordei cedo para poder resolver as coisas da vida. Uhum. Lembrando, hoje é sexta-feira, dia 11, a gente está gravando o programa, e aí de manhã eu estava ouvindo o Bom Dia Rio. Aham. Né, arrumando o quarto, a cama, coisas que você de casa também deve fazer, né? E aí eu vindo o jornal, e aí a minha colega repórter, né, falou: o trânsito começa a se agravar na tarde de hoje por conta do feriadão. E aí eu falei, gente, a tarde de hoje, feriadão. Foi quando eu me dei conta dessa questão, é por isso que eu trouxe para cá, né, nessa coisa que a gente vai ouvindo e vai
E a gente já Então, tem uma coisa conexões. meio que acumulada também, né? A gente ficou muito tempo sem poder sair por causa de pandemia, então as pessoas estão com uma ânsia grande, assim, de, Sim, por né, mais poder que a gente esteja viajar, de voltando para uma passear. curva É, do Covid, aí você em é, casa, se não tomou a segunda dose de reforço, tá numa boa hora, Petrópolis vai receber verdade. mais doses aí. E aí, nesse contexto dessa necessidade da gente descansar, de viajar e dessa questão dos feriados, tem uma coisa que a gente sempre, você falou da compensação. Então, teve um Uhum. feriado lá atrás que eu não usufruí, troco por um outro dia e ok. Agora, tem uma coisa que a gente está acostumado a ouvir, que não entende muito bem, a maior parte das pessoas, incluindo eu, que é uma coisa que chama ponto facultativo. Uhum. Explica para a gente o que, que é isso e qual é a relação desse nome, ponto facultativo, com o trabalhador. O que, que ele ganha, o que, que ele não ganha, o que, que ele perde financeiramente, ou em horas, ou em tempo, por conta dessa decisão. Normalmente esse ponto facultativo, ele é atribuído ao poder público, que você tem a paralisação de algumas atividades naquele período, naquele dia, igual a gente pode ter, por exemplo, nos Jogos da Copa agora, né, que se aproximam aí. É, mas como o próprio nome diz, ele é facultativo. Se você não pode obrigar, por exemplo, a empresa a adotar aquele dia como feriado. Então depende muito de cada situação, de cada tipo de trabalho, de como que você pode fazer. Eu estou citando esse exemplo da Copa do Mundo, porque é comum você ter esse tipo de situação nas empresas, que pô, o pessoal quer assistir o jogo do Brasil. Isso. Saiu ontem, até ainda não verifiquei, por exemplo, no próprio Tribunal de Justiça, o mesmo exemplo que eu dei da troca do feriado, Uhum. saiu ontem. Eu recebi por WhatsApp, por isso que ainda, essas coisas a gente tem que dar uma confirmada na fonte para ver se é verdade ou não, mas acredito que seja. Nos dias dos Jogos do Brasil, agora em novembro, dia 24, dia, não sei de cabeça aqui, ponto facultativo, aí suspendem o expediente, suspendem os prazos, etc. Mas isso você não pode aplicar na iniciativa privada, né? Porque é produção. O que eu vejo acontecer muitas das vezes, por exemplo, eu advoguei muito tempo para indústrias aqui, indústria de confecção, etc. E para a indústria, você fechar um dia, você perder produção de um dia, é um prejuízo muito grande. Porque você tem um número X de peças que você precisa produzir, aquilo gera uma receita tal, etc. O que é comum nesses dias é se colocar uma televisão legal, fazer um evento legal na hora do jogo, por exemplo, no refeitório da empresa, num Uhum. salão específico para isso, as pessoas assistem ao jogo e depois voltam para o trabalho. Obviamente, essa hora não é descontada nem nada, não tem nenhum tipo de compensação maior com relação a isso. É simplesmente para você também ter um ambiente de trabalho legal, que a pessoa ela está trabalhando mais aflita se o Brasil está ganhando Não ou adianta. perdendo, Eu né? trabalhei na editora Vozes, foi um dos poucos empregos de carteira assinada, com carga horária Uhum, e tal, não sei o quê. E por um acaso eu vivenciei uma Copa na editora Vozes. Assim, uhum, foi uma Copa que era, salvo engano, do Japão, e era muito cedo o jogo. aham, Então eu me lembro que a gente chegava às 7 horas, 7h30 da manhã, e tomava café e tal, não sei o quê, assistia o jogo e começava a trabalhar. Já em torno de aham, 10 horas da manhã, eu me lembro disso que o meu horário de pegar era 9 horas e era bem no meio do jogo. Então eu ainda entendi. podia decidir se eu assistia em casa e chegava ou se eu ia para lá e tal, e não sei o quê. É que isso é uma Então coisa tem tão essa enraizada questão. assim na nossa cultura que é difícil, né? O pessoal adora futebol. Então, você ter essa conversa com os funcionários, com as empresas, e você chegar a um meio termo é sempre a melhor opção. Perfeito. É muito importante, eu acho, que ouvir o trabalhador, entender, porque no final das contas, esse trabalhador está lá fazendo a sua atividade laboral, você precisa do processo de produção, mas a conciliação deveria ser sempre o primeiro Sempre. passo. Falando em feriados e falando em horários e tal, não sei o quê, existe um sistema de trabalho que é o sistema de escala, aquele Uhum. de 24 por 72 e tal, e aí meio que a gente acredita que não importa que dia que caia, tem que trabalhar e ponto. E aí, na verdade, queria que você falasse para a gente se é assim mesmo ou se não. Se o meu se a minha escala cai no feriado e depois no domingo, e aí
num outro feriado, isso funciona financeiramente de uma forma diferente para quem está da escala ou não? Ele perde o feriado porque era o dia da folga dele. Como é que funciona isso em linhas gerais para quem trabalha em escala conseguir perceber e ir buscar mais informações Então, assertivas? então, normalmente esse tipo de trabalho em escala 12 por 36, por exemplo, que é a mais comum, e a gente tem previsão legal ali, as outras são negociadas, são atividades que têm uma característica muito específica. É, hospital, por exemplo, né, que você precisa, né, no hospital é o que me vem à cabeça assim, dos plantões que tem. Uhum. O domingo, nesse tipo de escala, já está previsto. Então, você não tem nenhuma remuneração diferenciada na escala 12 por 36 para o domingo. Mas os feriados você tem sim. Você tem, normalmente, essas empresas negociam esses valores e você recebe quando a sua escala cai num dia de feriado. Você não pode não ir trabalhar, porque justamente se tem a escala, é porque você precisa de um trabalho ininterrupto num hospital, numa indústria, igual a gente deu o exemplo, que você não pode desligar o equipamento, ou no transporte público. Você tem uma remuneração por esse trabalho no feriado, à exceção do domingo, que aí já está prevista na escala, mas cada categoria tem uma característica diferenciada, então é difícil para eu agora conseguir te dar uma regra geral para isso, Uhum. porque cada uma tem uma posição muito específica. Mas é isso, você tem, quando é feriado, você tem algum tipo de compensação por isso, ou de pagamento dessas horas extras, ou você poder aumentar o dia das férias. Ele sempre se negocia. O empregador quer sempre evitar de tirar dinheiro do bolso. Então, o que ele consegue compensar é sempre melhor, né? Perfeito. Quando a gente pensa em feriado, e a gente já falou isso nesse nosso bate-papo de hoje, tem a questão quando as empresas querem alterar o feriado. E para isso, na maior parte dos sindicatos, é necessário que as empresas comuniquem ao sindicato para que o sindicato dê um aval. Como é que funciona isso? Qual é o prazo em que as empresas precisam tomar essa decisão, seja ela estratégica de se manter abertos e tal, até mesmo para o trabalhador saber que ele vai ter que trabalhar ou não naquele dia. Então, essa situação de você trocar o dia do feriado é aquela que a gente falou dos 611A da CLT. Você só pode trocar através de negociação coletiva com o sindicato. Uhum. Não tem uma regra específica de qual dia você tem. Obviamente, você tem que fazer com um mínimo de antecedência, você tem que negociar isso com o sindicato, você tem que ver como é que isso vai ter pagamento, se o sindicato vai aceitar ou não a sua proposta. Eu não posso chegar agora, sexta-feira, dia 11 de novembro, negociar a troca do feriado dia 15. Eu não vou ter tempo hábil para isso. O que a gente sempre prega é que se tem um planejamento anual do teu negócio, para que você possa, já dentro desse seu planejamento, e a gente já tem ideia desses. Obviamente pode surgir alguma situação pontual, mas normalmente a gente já sabe quais são os feriados municipais, estaduais e federais, já negociar isso no instrumento e já deixar organizado. Porque é honesto também com o empregado, né, com o teu colaborador, ele saber com antecedência o dia que ele vai trabalhar, que ele não vai trabalhar, para ele poder organizar uma viagemzinha com a família, poder se organizar. Não, eu prefiro trabalhar esse, de repente compenso o outro, para mim é melhor que eu consigo juntar com a folga da minha esposa, por exemplo. Então, quanto mais tempo de antecedência você tiver, é melhor a negociação que você vai conseguir fazer, né, em termos de empresa, e melhor para o empregado, que ele fica mais organizado também para saber quando que ele vai poder, saber quando ele vai descansar, quando que ele vai poder estar com a família dele, etc. Perfeito. A gente sabe que quando o sindicato não aprova ou não autoriza o fechamento, ou a abertura, na verdade, numa determinada data, e a empresa insiste, ela está suscetível à denúncia e à punição. É claro que não é Uhum, isso que a gente gostaria, mas pode ocorrer sim quando o empregador fala: você não importa o que o seu sindicato diz, você vem trabalhar, senão eu te demito. E a gente sabe uhum. que assédio moral nessa escala existe em muitos lugares, e a gente não está aqui fazendo apologia ou criando e especulando. E aí, nesse sentido, eu queria saber se o trabalhador sabe que aquele sindicato, que aquele dia não era para trabalhar, que era para ser respeitado o feriado e tal,
e ele é moralmente obrigado a trabalhar, como é que ele pode denunciar a empresa que está descumprindo um acordo com o seu sindicato? Eu gosto sempre de repetir isso, né, Carla? Acho que a primeira via de contato assim do trabalhador é com o sindicato. Então, o sindicato saber que isso está acontecendo em determinada empresa, eu acho muito importante. Obviamente, você tem outros canais, você pode fazer reclamação no Ministério Público do Trabalho, você pode fazer a reclamação no Ministério do Trabalho, que faz aquelas fiscalizações mais rotineiras que eles têm conhecimento. Mas o sindicato saber disso é muito importante, porque ele dá voz a essa situação. Quando você reclama sozinho, você é um barulhinho pequenininho ali, ele é chatão, tá enchendo o saco aqui. Quando é uma categoria toda, ou um grupo de funcionários da empresa reclamando, já toma uma outra figura, já toma um outro corpo. E o sindicato tem as ferramentas também para exigir esse cumprimento, até ações específicas para que se cumpram determinadas situações que a empresa está sendo. A gente está falando, obviamente, do feriado, mas para outras situações que acontecem no dia a dia. Mas eu sempre recomendo isso. O primeiro ponto de contato é com o sindicato, para você fazer as reclamações diretamente junto a ele, o presidente saber o que está acontecendo, como é que ele pode ajudar. Muitas vezes o presidente tem um bom acesso à empresa, ele consegue conversar e chegar num denominador que seja interessante para todos ali. Não deu certo, você não está se sentindo de alguma forma assistido, ou você não tem tempo para ir no sindicato, você pode entrar através dos canais, através de internet, de telefone, de telefonemas, em contato com o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, que são os órgãos fiscalizadores e que atuam na defesa da saúde, do bem-estar e dos interesses do trabalhador também. Maravilha. Doutor Fernando, queria te agradecer mais uma vez pelo bate-papo, por elucidar questões tão importantes. E a questão sempre é: qualquer dúvida, o primeiro passo é buscar o sindicato da categoria. Com certeza, sempre. Ele é o que está mais próximo de você, ele pode te ajudar na defesa dos seus interesses. Obrigada de verdade. Até breve com um novo bate-papo para a gente trazer de uma forma muito didática, de um bate-papo muito leve, questões jurídicas para o trabalhador entender melhor os seus direitos. Obrigada de verdade. Obrigado, Carlos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você de casa que ficou comigo. Espero que tenha entendido um pouquinho desse rolê dos feriados e que tenha se divertido aí nesse feriadão. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.